Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o atual arco de Boku no Hero no mangá, depois de ter colocado finalmente a leitura do mangá em dia, depois que terminou a 4ª temporada do anime. Queria muito que tivesse tido capítulo essa semana, mas a gente não teve. Então, como eu senti que ainda tinha algumas coisas a serem ditas sobre esse arco no geral, né? Porque a princípio eu ia estar fazendo review do capítulo que não lançou, mas eu decidi retomar alguns assuntos e, além disso, aproveitar alguns comentários que vocês deixaram no vídeo da semana passada pra gente adentrar um pouco mais neles, explorar um pouco mais, debater um pouco mais a fundo alguns pontos em específico. Então, primeira coisa que eu queria falar é sobre o tópico que eu deixei de fora, que eu acabei esquecendo de comentar, que foi o do Kurogiri. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Aquele plot twist dele ser na verdade um gnomo e ter sido um amigo de, não seria de infância, né, de adolescente, um amigo de escola do Aizawa e do Mike. À primeira vista, eu confesso que eu fiquei, como assim? Eu confesso que caí no hype. Só que depois eu fiquei lá com aquela interrogação na cabeça que me dizia, mano, isso não parece que foi planejado desde o começo, sabe? Por mais que dê aquela impressão a princípio de caraca, tava tudo conectado, tava tudo planejado desde o princípio, não sei. Eu não sei se vocês também ficaram, mas eu fiquei lá no fundo com aquela interrogação na cabeça que me pareceu que o Horikoshi ele deu uma aproveitada ali, que sabia, vou transformar esse Kurogiri num gnomo aí e mandar um papo aqui nele, mano, dar um backstory pra ele. Essa foi a impressão que eu tive, mas mesmo assim, confesso que eu cedi ao hype e falei, mano, o negócio foi demais. Como não se emocionar com a cena do Aizawa? A cena do Aizawa, não sei qual foi o número do capítulo mais, os capítulos recentes ali que ele visitou. Dava total certeza quando a gente viu o Aizawa ele colocando pra fora lá, tentando convencer o Kurogiri, de tentar lembrar um pouco da vida dele antes de se tornar um gnomo. E, cara, eu só tava esperando chegar. Eu só tava esperando chegar o momento em que o próprio Aizawa ia desabar ali. Porque, porra, era óbvio que isso acontecia e eu só tava, vai, pode mandar que eu aguento. Vai aquela página final, o Aizawa chorando, foi demais. Mas isso ainda não tá concluído. Esse papo ainda não tá concluído, vamos esperar pra frente, mais pra frente aí, como isso vai se desenrolar. Obviamente ele vai se lembrar em algum momento, né? Ele teve vislumbres de lembranças, né? Muito vagamente, mas isso vai obviamente acontecer de forma mais intensa lá na frente. Então, vamos seguir aqui para alguns pontos que eu comentei no vídeo passado, e o vídeo ficou bem maneiro, eu gostei do vídeo que eu fiz, discuti bastante coisa naquele vídeo, mas tiveram alguns pontos ali que eu queria fazer umas observações antes da gente partir para alguns comentários. E galera, teve um comentário que vai valer a pena, gente, fiquem no vídeo porque vai valer a pena. O cara, mano, daqui a pouco. Mas é sobre o Sten. Eu ter citado que o debate sobre o Sten, o debate que o Sten levantou, ter sido deixado de lado. Algumas pessoas vieram dizer nos comentários que agora com eles indo visitar novamente o Sten, teve um certo update aí na situação, né? O personagem em si ele não foi deixado de lado. Isso tudo bem, não era nem essa a crítica, dá pra dizer que é uma crítica assim, né? Mas o ponto que eu quis levantar e que pode muito bem, eu peguei aquela lapiseira só pra, sabe, quando a gente quer enfatizar algumas coisas, vamos enfatizar aqui as coisas, mas o ponto que eu quis levantar e que pode novamente ser ressuscitado pelo Dabi, falando que está seguindo os passos do Sten, todo esse debate ele pode sim voltar à tona e eu quero muito que ele aconteça. Mas o questionamento que eu fiz finalmente, né, só pra lembrar aqui de novo, e que eu até cheguei a responder as pessoas que perguntaram sobre isso, só pra deixar clara a posição que eu tinha feito no vídeo, mas é o debate que o Sten trazia consigo mesmo. Não era nem o personagem em si, a existência do personagem, mas a crítica que ele veio fazer ao mundo de Boku no Hero mesmo, né? Uma suposta hipocrisia, de certa forma, da sociedade perfeita e etc, mas que no fim, o que a gente tem são heróis que muitas vezes eles só estão lá para ganhar dinheiro, a gente vai chegar nesse ponto, calma lá, mas outros heróis, principalmente esse eu acho que é um ponto bem válido até, que é heróis que trabalham, porque heróis por definição em Boku no Hero são funcionários públicos. A gente sabe que funcionarismo público é um negócio que muitas vezes faz o pessoal relaxar, porque, óbvio, o pessoal não vai ser demitida. Então isso é natural que aconteça, a pessoa acabar, a tendência pelo menos, né, o natural é que a pessoa
relaxe, não preste um serviço direito, até porque ela não está inserida num sistema, obviamente, também, onde ela precisa mostrar resultado, porque senão ela vai perder o emprego, vai perder o seu lugar no mercado. Então funciona de uma forma diferente, então é natural que isso aconteça. A primeira crítica que o Sten queria levantar é uma crítica mais ali ideológica de os heróis eles precisam agir como heróis simplesmente baseados no altruísmo, não podem querer nada em troca. Isso aí tudo bem, é mais bonito, é mais honrado talvez que os heróis eles ajam dessa forma, mas mesmo assim, os heróis eles estarem trabalhando como heróis por dinheiro, ao meu ver isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aí, no caso do Sten, seria uma crítica ao livre mercado, enfim, né? A resolução de problemas por parte da própria iniciativa privada que, ao meu ver, isso não tem problema nenhum, pra ser sincero. Você pode ganhar o seu dinheiro, se você fizer o bem pra sociedade, é uma forma que funciona, né? Mas a outra crítica que eu acho que até ficou mais implícita, né? Ele explorou mais essa primeira crítica, esse primeiro lado, esse primeiro ponto da crítica, mas esse segundo talvez tenha ficado um pouco mais de lado e eu acho que seria mais legal se isso fosse abordado, mas infelizmente eu acho difícil de ser. Eu acho difícil de ser porque meio que parece que tudo funciona de forma perfeita. Essa questão do funcionarismo público dos heróis em Boku no Hero. Então não parece que a história ela dá brecha pra isso, sabe? Ficou muito tangencial essa parte de heróis que não fazem o serviço direito. Então não sei se vai ser evidenciado isso de certa forma. Acho que realmente o que o W ele vai querer trazer de volta à tona mesmo, né? É a suposta hipocrisia, porque o pai dele, o Endeavor, é um cuzão com a família. E aí, olha só como o símbolo da paz, o suposto novo símbolo da paz ali, na verdade é um merda e não devia ser idolatrado por ninguém. E eu falei disso sobre o Sten no outro vídeo, porque o meu medo, na real, é que esse debate que o arco dos vilões ele trouxe pra gente também possa ser esquecido. Eu vi comentário dizendo que em fórum de discussão de mangá o pessoal tava adoidado discutindo sobre isso e eu acho isso muito bom. Eu também adoro discutir essas questões todas que o mangá, nesse sentido, traz pra gente, né? Mas eu tenho medo que isso seja esquecido dentro do próprio mangá. Mas vamos chegar lá. Tem mais coisa pra gente discutir aqui, gente. Eu separei aqui alguns comentários só pra gente ir acompanhando junto e debatendo em cima. O primeiro deles, que é sobre o que eu falei no outro vídeo, só dando uma lida aqui pra vocês, acompanhem comigo. Talvez o Endeavor tenha botado o Toya nessa mesma agência que treinou o Mini Hawks, né? Mas aí eles exageraram nos treinamentos e o Toya se queimou todo, foi dado como morto ou qualquer outra coisa, sei lá, mas escapou, virou o Dabi e deu no que deu. Quando eu falei no vídeo da semana passada sobre isso, né, de possivelmente o Toya, no caso o Dabi, né, ele ter passado, né, por um processo muito parecido com o qual o Hawks passou também, para ele se tornar um agente secreto, enfim, um agente com funções mais específicas. Talvez, de fato, o Endeavor ele tenha colocado o filho, se existe realmente, eu acredito que possa existir de fato um treinamento, né, porque, querendo ou não, o personagem ele precisa também ser forte. Afinal, o maluco atual é o número 2. Então, se teve um treinamento, se não foi um treinamento próprio do Hawks, mas se ele também teve um treinamento, aí foi um negócio maneiro. Tudo bem. O próprio Endeavor em si, ele não treinou o Hawks. Então, talvez o próprio Endeavor, ele não tenha ligação direta com essa unidade secreta, digamos assim, né? Mas talvez ele tenha dado à disposição o próprio filho, quem sabe, né? Ele viu uma oportunidade ali, vamos treinar esse garoto aí, né? Talvez o próprio sistema tenha colocado isso, tenha proposto isso pra ele. Aí, Endeavor, tu não tem um filho teu aí não pra gente treinar aqui? Estamos querendo fazer uns negócios aqui. Talvez. Mas esse ponto final que ele levantou, dele de fato ter sido dado como morto em alguma circunstância, pode realmente ter sido verdade. Imagina se ele foi dado como morto depois de logo ter sofrido as queimaduras no corpo dele. E ele falando nos capítulos recentes que ele não tinha nem mais os sucos, como é que era o nome que dá, né? Os sucos que saem, né? As lágrimas dos olhos, então por isso ele nem mais chora. Olha só como é foda isso, né? Meu amigo, quando revelar isso aí, o negócio vai ser pesado. Outro comentário aqui que eu queria comentar aqui também rapidamente, entre aspas, ele colocou aqui: o direito a usar as individualidades e se defender é intrínseco ao ser humano. Portanto, o Estado não deve interferir. Ludwig von Destro. Gente, eu nunca li nenhum livro do Mises, só pra ser sincero. O máximo que eu já fiz foi ver vídeo no YouTube
sobre anarcocapitalismo. Só isso que eu fiz na minha vida e li alguns poucos textos, mas nem dá pra ser considerado, né, algo tão grande assim, daria o mesmo que ver um vídeo. Mas enfim, gostei da referência, muito do que eu falei naquele vídeo realmente se trata sobre isso, né, do real direito ao próprio indivíduo ser quem ele é, ele poder ter o direito de usar as próprias individualidades sem agredir a outra pessoa, sem agredir propriedade alheia, porque isso faz parte dele. Isso é algo óbvio, é isso que eu quero que seja discutido com esse novo arco agora, que já passou, né, no arco dos vilões, mas enfim, né, toda essa discussão que esses vilões, eles abrem pra gente. Eu quero que os heróis, eles discutam sobre isso e eu quero que os heróis, e o Midoriya, por exemplo, pare e pense, caraca, mano, pois é, funcionalismo público de heróis, não acho que dê certo, porque não tem incentivo para melhorias. Mas não parece que isso vai acontecer e nesse caso parece que é só realmente uma desculpa para um tirano tomar o poder e tentar dominar o Japão, quiçá dominar o mundo. É só isso que vai ser usada essa ideologia, não vai ser de fato levada a sério como um debate. Caraca, mano, será que a gente tem o direito de tirar o direito das outras pessoas? De usar os próprios poderes? E um último comentário aqui que eu separei pra gente acompanhar, gente, que esse aqui é bem grande, o cara, ele viajou bastante no comentário, eu adorei, eu quis trazer aqui ele pra gente discutir um pouco em cima, que foi o Gustavo que comentou no vídeo. Gente, vamos lá, e primeiro agradece, né, muito bom vídeo, Bruno, obrigado por compartilhar, né, isso virou um meme lá no, não sei se é Estados Unidos, mas em inglês, né, tu via muito isso, né, thanks for sharing. Mas vamos lá, gente, eu vou dar uma lida aqui, primeiro os parágrafos e vou comentando em cima conforme a gente for lendo. Acompanhem comigo. Cara, falando um pouco do futuro da série, é isso que eu quero saber, gente, futuro da série. Acho que o que eu faria seria despertar o Shigaraki e intensificar a guerra com ele e o Gigantomachia principalmente. Isso é importante. Ao fim, os heróis seriam derrotados... Não, primeiro, ele já começa a ir para outro ponto. O Gigantomachia, depois que o Shigaraki acordar, ele vai também agir. Alguém vai se ferrar. Eu só digo isso. Muita gente vai se ferrar. Vamos lá. Eu não sei se ele fala da Mirko. Então, aproveitando falando da Mirko aqui, gente. Realmente. Naquele capítulo, na verdade o capítulo anterior, né, o 267, a gente teve a capa do capítulo com a Mirko com algumas alterações no corpo dela. Ela virou meio que um ciborgue. Eu confesso pra vocês que quando eu vi aquilo, eu fiquei... Mano, que coincidência, né não? Tipo, caraca, ela tá com as partes do corpo bem exatamente pro braço, tal, que ela perdeu. Mas aí eu, fiquei com aquela grande interrogação na minha cabeça e deixei pra lá. Eu falei, mano, mas não vai ser um spoiler do futuro? Vai ser, sei lá, um futuro alternativo, uma realidade onde ela talvez ficasse viva, mas se tornasse uma ciborgue? Ou será que essa vai ser a Mirko do futuro mesmo, né? E o do Horikoshi, ele já tá spoilando pra gente. São essas duas possibilidades, ao meu ver. Ou ela de fato vai se transformar numa ciborgue e vai continuar em ação, ou isso seria simplesmente um delírio, uma vontade só. Como é que ela seria se ela continuasse viva ali com os membros dela agora robóticos? São essas duas possibilidades. Confesso que eu quero muito mais que ela continue viva e continue nativa. Foi o que eu falei nos comentários daquele vídeo. Eu não me importaria de morrer sufocado entre as pernas dela. Não teria problema nenhum, morreria tranquilamente e feliz. Gente, vamos continuar aqui o comentário. Ao fim, os heróis seriam derrotados, não tendo nenhuma chance, e o mundo de Boku no Hero entraria em uma nova era, com esse dia sendo um marco na história, como o dia do nascimento da Era dos Vilões. Isso mudaria o mangá de ponta cabeça e abraçaria esse lado mais sério que o autor parece querer trazer em vários arcos. Perfeito! Eu acho que se de fato a gente tiver o time skip, que ele já vai falar em seguida, e a gente tiver essa mudança de paradigma no mundo de Boku no Hero, vai ser muito bom e vai dar um hype enorme. Vai dar um hype enorme nesse mangá, onde os vilões que viviam antigamente escondidos no mundo, no submundo, no esgoto, isso se inverteria e agora quem passaria a viver dessa forma seriam os heróis. Muito parecido com X-Men Apocalipse, né, onde os heróis eles têm que ficar fugindo para não morrer porque basicamente tá tendo um extermínio em massa de heróis ou, né, de mutantes. Vamos fazer o paralelo aqui só para ilustrar. Então isso se acontecer, meu, só de imaginar eu já fico... Por isso que eu quis trazer esse comentário aqui. Só de imaginar eu já fico louco. Vamos continuar. Nessa nova era, os vilões governariam ao menos o país, talvez o mundo, e isso eu de fato acredito que seja só realmente o Japão. Tudo bem, existem vários pontos, né, vários polos dessa organização ali do Destro, que tá amando agora do Shigaraki,
pelo mundo, realmente. Mas eu não acho que eles vão conseguir dominar o mundo inteiro, porque a história de One Piece... olha, é muito One Piece na minha cabeça. A história de Boku no Hero, ela é muito centrada no Japão. Por mais que a gente tenha tido filme lá, etc. Mas, enfim, no mangá mesmo, ela é muito focada no Japão. Então, se de fato eles vão dominar alguma coisa, pode ser que seja só o Japão mesmo, ou uma parte do Japão. Alguma coisa do tipo. Acabariam com a instituição UA e patrulhariam a cidade conduzindo o mundo como uma espécie de dentadura. Dentadura. Os heróis teriam que ir para o submundo, sim, lindo, e viveriam como renegados. E a UA continuaria como uma instituição clandestina que funcionaria por trás dos panos. Talvez no fundo de florestas, cavernas e outros lugares escondidos, sendo conduzida por heróis que participaram e perderam a guerra e com isso sofreram sequelas que os aposentaram e agora dedicam suas vidas para ensinar a próxima geração. Eu não sei se realmente esse vai ser o foco de agora os heróis antigos eles estão todos sequelados, eles não podem fazer mais nada, né? Pelo menos a maioria deles, e agora eles só vão poder ensinar as outras pessoas, a nova geração. Muita gente vai morrer, isso é fato. Quando o Shigaraki acordar, quando o Gigantomachia também decidir agir depois que o Shigaraki acordar, muita gente vai morrer, tomara que a Mirko não morra, por favor. Mas essa ideia de realmente transformar, não exatamente a UA, pode ser que ainda exista de certa forma a UA ali de maneira informal, né? Eu não sei se tão organizada como, por exemplo, assim, vamos treinar aqui, galera, esses 30 alunos, né? Mas vai ser um negócio assim, mano, vamos treinar, galera, a gente tem que continuar aqui, tem que continuar seguindo em frente, porque a gente vai ter que dar a volta por cima. Então, meio que informalmente ainda existiria as pessoas que fizeram parte da UA. Então, na prática, a UA, o símbolo UA, o que ela representava, pode ser que ainda continue existindo na prática de forma clandestina mesmo. Só não sei se realmente da forma como pareceu o comentário, que é algo um pouco maior do que eu imagino que talvez seja. Heróis como o Endeavor se tornam algo como o Gohan do futuro do Trunks, lutando contra os androides como o último guerreiro de esperança no mundo, embora no caso aqui talvez não seja só ele, mas outros também o ajudariam nessa caminhada. E eu acho que isso é muito maneiro. Eu acho isso muito legal porque não só a Endeavor, mas não acredito que muitos personagens vão ficar sequelados, pode ser que um fique ou outro e tal, mas de fato, muitos desses heróis eles vão ser a linha de frente para protegerem o resto da humanidade ou o resto daquele principal grupo. Enfim, eles vão ser a linha de frente nessa resistência para tentar lutar contra a dentadura do Shigaraki. É isso que eu acredito, e não só o Endeavor, mas vários dos heróis ainda que continuarem vivos. Mano, seria muito louco se metade morresse, né? Imagina só. Acabei de lembrar que, mano, sabe quem tem chance contra o Shigaraki? O grande Wash. Ele vai chegar assim, mano, só vai abrir a tampa assim agora, Shigaraki. Lava essas mãos aí, porque não pode passar doença pra ninguém. Depois, mais adiante, no comentário, ele entra em questões mais específicas de quantos anos poderiam se passar, de como seria exatamente uma possível volta, né? A possível nova aparição do Midoriya, do Bakugou, como eles seriam treinados e tal, que são coisas realmente mais específicas, então eu vou só comentar por alto aqui. Ele citou um possível time skip de 5 a 7 anos. Eu não sei se isso é muito tempo, cara. Eu fico assim, mano, 5 a 7 anos, eu acho que o máximo pra gente imaginar sejam 5 anos. É esse que eu acredito que seja o máximo. E se a gente tiver mesmo esse time skip, aí, meu amigo, pode esperar o Midoriya ele conseguindo ali dominar grande parte das habilidades que ele vai passar a adquirir, né, ao longo desses anos. Porque, mano, é bastante habilidade agora. Fazer o quê? Tem que aceitar. Tem que aceitar o fato de que ele vai ganhar 6 habilidades de outras novas, então, enfim, né? Mas ele vai exigir muito tempo de treino para ele conseguir dominar todas essas habilidades. Então o time skip ajudaria muito nesse processo, né? Já adiantaria muita coisa. Óbvio que ele não entregaria tudo, né? O Horikoshi ele não ia simplesmente entregar tudo, ia colocar algumas limitações ainda, ele não conseguindo dominar 100% do One for All, ou não conseguindo dominar 100% de todas as habilidades que ele adquiriu, né? Mas pelo menos bastante disso seria já suficiente para ele ter dominado nesse tempo. E uma última coisa seria a possível morte do All Might no meio desse time skip. Gente, eu fiquei assim, cara, seria muito louco, seria muito corajoso do Horikoshi. Eu duvido que ele tenha essa coragem de matar o All Might durante o time skip e não contar pra gente. Passa o time skip, assim como ele falou no comentário, passa o time skip, simplesmente joga uma citação, pois é, o All Might não sei o que nos deixou já tem alguns anos. E a gente fica, caraca, o que aconteceu no meio do time skip que o All Might morreu?
Cara, seria um anticlímax e ao mesmo tempo que criaria um hype enorme pra gente ver um possível flashback no meio do time skip de como isso teria acontecido. Mano, seria lindo, lindo e muito corajoso do autor de fazer isso. Só que eu duvido muito que ele tenha essa coragem depois de não ter matado ele contra o All For One. Então, o comentário dele termina dessa forma. Adorei muito esse comentário, quis trazer ele aqui pra gente poder devagar e teorizar bastante coisa. Gente, eu tô muito hypado com esse arco, vocês não têm noção. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Semana que vem vai ter capítulo, eu vou trazer o review. E, mano, eu vou trazer o review do capítulo e vou, meu amigo, sair falando também o que eu tiver vontade desse novo arco, que eu tô louco. Deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos semanais de Boku no Hero Academia e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!